Louvado seja Deus, graças a Deus por esse momento, linda música, Deus realmente foi louvado. Uma boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando através do Zoom, aqueles que estão também acompanhando ao vivo através do YouTube, e aqueles também que estão assistindo depois os nossos cultos. Não sei em que momento ou em que lugar você se encontra, mas eu queria que você se sentisse abraçado nesse momento pela nossa comunidade, na certeza de que Deus realmente está conosco, Ele tem um propósito para a nossa vida, e com certeza, nessa noite, Ele vai falar com você e comigo, se nós permitirmos que Ele assim o faça. Eu gostaria de ler com você aqui o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje. O Marcelo, ao introduzir aqui a nossa temática, ele mencionou que nós vamos estar dando continuidade ao tema que nós damos na semana passada. Semana passada nós analisamos a sétima visão que o profeta Zacarias teve na mesma noite, que se encontra lá em Zacarias no capítulo 5, os versos 5 a 11. É em cima desse mesmo texto que a gente vai trabalhar hoje. Entretanto, você vai perceber que na semana passada nós trabalhamos mais na perspectiva de Israel, de Judá, que estava vivendo a realidade do pós-cativeiro da Babilônia. Apenas cerca de 40 mil haviam retornado para Judá para participar do processo de reconstrução do país. A grande e esmagadora maioria ficou lá em Babilônia, permaneceram na Babilônia, porque haviam se aculturado, haviam se acostumado ao estilo de vida que havia sido imposto pela Babilônia. E agora Zacarias, ele enviava uma mensagem para eles. Hoje nós vamos ver o desdobramento dessa mesma profecia, mas para isso vamos ler aqui o texto bíblico, vamos fazer uma oração na sequência e depois nós vamos conversar um pouco sobre ele. Estou falando de Zacarias capítulo 5, leremos os versos 5 a 11. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora da Bíblia. O texto diz assim: Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: Levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: É um cesto de medir cereais. Está cheio do pecado de todos os que habitam a terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: A mulher se chama Perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: Para a terra de Sinear, ou Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fale conosco agora através dela. Nesse momento, peço que o teu Espírito, mesmo que esteve trabalhando com Zacarias há 2.400 anos atrás, que possa também trabalhar conosco, que possa falar conosco. Talvez hoje haja alguém aqui com o coração amargurado, pesado, angustiado. Te peço, Senhor, alivia o fardo, que a graça de Cristo Jesus nos cubra, para que o caminho que dá acesso ao trono do Pai, que esteja completamente desobstruído. Queremos, ao final dessa mensagem, entender exatamente o que o Senhor tem para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, esse texto que acabamos de ler, ele, só para poder relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu aqui na semana passada, ele vai falar aqui sobre algumas questões. Ele menciona Zacarias, ele vê um anjo que vem falar com ele, o mesmo que vem acompanhando todo o processo de revelação das 8 visões que ele vai receber na mesma noite. Se você levar em consideração que foram 8 visões no decorrer de uma mesma noite, provavelmente quando ele recebe aqui essa sétima visão, ele já devia estar perto do momento em que o dia já estava para poder amanhecer. Provavelmente já no final da noite, quando, na alta madrugada, quando ele está recebendo aqui essa mesma visão. E o anjo vai dizer para ele: olha e me diz o que você está vendo. Ele diz: eu estou vendo um cesto, um efa, que você vai se lembrar que era exatamente a maior unidade de volume
dentro do comércio da Babilônia, que havia sido trazido para dentro de Judá. Quando ele olha para aquele efa, dentro do efa, ou aquele cesto, havia uma mulher, e o anjo vai dizer, o nome dessa mulher é perversidade, é a maldade personificada, que está aí dentro desse cesto. Em cima dela havia uma tampa de chumbo, que na verdade em hebraico é um talento de chumbo, que era a maior medida de peso que havia dentro do comércio da Babilônia, que havia sido trazido para dentro do comércio de Judá, depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia. Ele continua olhando e ele percebe agora duas outras mulheres, que elas têm asas como de cegonhas, elas estão planando no vento, e eu mencionei a vocês que o vento, a palavra vento em hebraico é espírito, então a ideia de que elas estão sendo movidas pelo espírito. As asas que elas estão usando para se locomover são asas de cegonha. A cegonha é uma ave impura, então nós sabemos que essas duas mulheres estão sendo movidas por espíritos impuros. É isso que o texto está dizendo. Eles agora tomam o efa, aonde está a mulher, a maldade, a personificação da maldade. Ela tem uma tampa de chumbo com o peso de 1 talento que está em cima dela, impedindo que ela saia de lá. E essas mulheres agora começam a ser dirigidas pelo Espírito, e estamos falando aqui, obviamente, de espíritos impuros que estão levando essa mulher, a maldade, de volta para a Babilônia. E o texto, no versículo 11, vai dizer para a gente que vai dar a informação de que quando ela chegar na Babilônia, vai ser construído um templo, onde esse efa vai ser colocado, e essa mulher, maldade, a personificação da maldade, ela estará lá dentro, e então será feito um pedestal. O termo pedestal aqui, ele é melhor traduzido como um altar para essa mulher. Portanto, a ideia principal é de que ela vai ser adorada. Bom, eu preciso só agora analisar com você aqui essa mulher. Meu propósito hoje é olhar com você essa mulher. Quem é essa mulher? Nós já vimos que mulher, dentro do contexto bíblico, ela representa o povo. Existem mulheres que são apresentadas como povo de Deus, e existem mulheres que são apresentadas, mulheres normalmente prostitutas, que acabam representando o povo do inimigo de Deus. Então, quem é essa mulher, ou a personificação da maldade que está aqui dentro? A chave para podermos entender isso é aqui o termo terra de Sinear, que vai aparecer no versículo 11, ou Babilônia, para onde essa mulher estava sendo levada. Só para poder lembrar, por que essa mulher estava em Judá? Por que essa mulher estava no território do povo de Deus? Por que ela estava naquele território e agora o Senhor Deus, é como se Deus tivesse dito assim, para os espíritos imundos, levem essa mulher daqui, não é aqui que ela tem que estar. Ela tem que voltar para o seu lugar. Ela está retornando para a Babilônia. Ela está retornando à Babilônia por quê? Porque quando os judeus vieram da Babilônia, eles trouxeram essa mulher junto com eles. A ideia, a mensagem central que Deus está trazendo aqui é, essa mulher, ela veio junto com os exilados. E Deus não permitiu que naquele momento ela permanecesse no território nacional. Ele manda ela de volta para a Babilônia. Por quê? Porque aquele era o seu lugar. Eu sei que eu vou ter que trabalhar um pouquinho hoje com alguns aspectos históricos para a gente poder entender essa mulher e, ao mesmo tempo, aquilo que foi o percurso que ela percorreu até o dia de hoje e até onde esse percurso a levará. Nós precisamos voltar, inevitavelmente, a Gênesis capítulo 11. Nós já lemos o texto na semana passada, então, se você não assistiu a mensagem da semana passada, e você está acompanhando aí através do YouTube, no canal de Santo Amaro, você volta aí no culto do domingo passado, você vai encontrar aí a base para você poder entender isso. Se você estiver assistindo através do canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, você vai ali até a playlist intitulada Sermões, lá você vai encontrar também o sermão da semana passada, que é uma mulher chamada
perversidade. É esse o tema da mensagem da semana passada. Você vai entender um pouco disso. Mas só para a gente poder voltar aqui um pouquinho atrás. O capítulo 10 de Gênesis vai mencionar um descendente de Cuxi, cujo nome era Nimrod. A história vai falar um pouco sobre ele. É bem verdade que você vai encontrar muita literatura que acaba mencionando o próprio Nimrod. Se você fizer um estudo a respeito dos comentários sobre Gênesis capítulo 10, você vai encontrar muito material que fala a respeito desse indivíduo. Ele é um dos indivíduos mais importantes quando o assunto é Babilônia. Esse Nimrod, filho de Cuxi, a história, algumas traduções, inclusive o próprio Flávio Josefo vai mencionar isso, historiador judeu, ele vai mencionar que ele era filho de Cuxi com uma mulher, e essa mulher, ela acaba, depois de dar à luz a esse menino, ao Nimrod, ele vai crescendo, vai se tornando muito poderoso na terra. Estamos falando daquele período exatamente depois do dilúvio. Deus tinha acabado de colocar um ponto final na maldade que havia se alastrado dentro do planeta, e agora Nimrod se levanta. Ele é considerado como o mais valente de todos os caçadores, ou os lutadores, os guerreiros que se levantaram na sua época. E esse indivíduo, ele se levanta com um propósito. O propósito dele é fazer com que as pessoas se unam no entorno dele, que as pessoas estejam junto com ele, com o propósito de construir uma cidade. Deus havia dito que queria que as pessoas se espalhassem pela terra para dominar sobre ela. Ele disse, nós não vamos espalhar, nós vamos nos manter como um só povo, muito mais forte, muito mais coeso. E com isso nós vamos conquistar coisas muito maiores. Ele dá ordens para que uma torre seja construída na planície Sinear. Alguns achados arqueológicos mostram a base de uma torre em forma de zigurate, que ficava exatamente no centro da cidade de Babilônia. Essa torre era chamada de Torre de Etemenanque. E é interessante porque o significado do nome Etemenanque é uma torre cujo céu está no topo. Quando você vai olhar para o livro de Gênesis diz que capítulo 11 vai dizer que quando eles decidiram construir a torre, eles queriam construir uma torre, a tradução para o português foi assim, eles queriam que a sua parte superior, a parte mais alta, tocasse ao céu. Mas uma tradução possível também do hebraico é uma torre cujo céu estivesse no centro, ou estivesse no alto, no topo. O que esses achados arqueológicos vão mostrar para a gente é que a torre de Etemenanque era uma torre em forma de zigurate, ou seja, de pirâmides sobrepostas, e na parte superior havia um altar dedicado a todas as divindades da Babilônia. É claro que a principal delas era o deus Bel. E essa divindade é muito importante, eu já vou explicar por quê. Nimrod, uma das coisas que a história vai mostrar é que Nimrod acabou se casando com a própria mãe. É isso mesmo que você ouviu, ele cometeu incesto com a própria mãe. Você não vai encontrar esses dados na Bíblia, mas quando você vai analisar a tradição e, ao mesmo tempo, aquilo que alguns historiadores mencionam, é isso que você vai descobrir. Ele teria tido um caso de incesto com a própria mãe. Mas conforme o seu reino, Babel e Babilônia começou a se desenvolver, Flávio José vai mencionar que ele foi assassinado de forma brutal. A sua mãe, agora, que já havia se autoproclamado mãe dos deuses. A sua mãe, agora, ela vai continuar a ter uma série de relacionamentos com várias pessoas e ela vai ter o seu segundo filho, que dá o nome de Tamuz. E ela vai dizer que esse filho é nada mais nada menos do que a encarnação do próprio filho que havia morrido, o Nimrod. Esse indivíduo, juntamente com a mãe, eles vão agora dar sequência àquilo que tinha surgido na cabeça do Nimrod. Nimrod criou um sistema de adoração dentro da Babilônia que é considerado como uma das obras-primas da antiguidade. Ele uniu duas ideias, o poder político e o poder religioso. Como é que ele conseguiu isso? Ele estabeleceu que, como ele
que era o fundador daquela cidade, ele era não apenas o rei, mas ele tinha acesso aos deuses. Que o Deus que havia sido pregado por Noé, como o Deus que havia enviado o dilúvio, era apenas um Deus entre muitos outros. Mas que se eles estabelecessem uma nação forte e poderosa, com um rei que tivesse, que dominasse o poder, e que esse poder viria, obviamente, dos deuses, então eles teriam a possibilidade de permanecer com grande poder e grande autoridade. Para isso, eles teriam que construir uma espécie de ponte. Exatamente isso, a ideia da ponte entre a humanidade e os deuses. Essa ponte só poderia ser construída por aquele que fosse o supremo líder. Então, ele acabou estabelecendo para si, ou tomando para si, criando para si, um título. O título que ele tinha era o Supremo Construtor de Pontes. Por quê? Porque ele era não apenas o líder religioso da nação, o líder político, aliás, da nação, porque ele era o rei, mas ele também se autoproclamava o sumo sacerdote, aquele que teria acesso aos deuses. Depois da sua morte, creem alguns historiadores que ele acabou sendo conhecido como Bel-Marduk, a principal divindade da Babilônia. Com a sua morte, ele teria voltado para o paraíso, de onde ele administraria o universo, mas cada vez que um rei da Babilônia morria, ele desencarnava desse mesmo rei e depois encarnava no próximo rei, desde que ele se submetesse a Bel-Marduk. Então, esse rei, que era ninguém menos do que o supremo construtor de pontes, porque ele ligaria o seu país, a sua nação, aos deuses. Principalmente a ideia de que do paraíso viriam as bênçãos para as pessoas. Por isso, todo tipo de sacrifícios que você possa imaginar eram oferecidos às divindades da Babilônia. Tudo girava em torno disso. A sua mãe, Samírmis, ela vai acabar sendo divinizada também, porque se ela é mãe de deuses, porque ela vai dizer que o Nimrod era Deus, e que Tamuz, o seu segundo filho, também era Deus, porque era a reencarnação do próprio Nimrod, ou depois como o próprio Deus Bel. Então ela também era divina. Com o tempo, a sua mãe recebe o nome de Ishtar, uma das principais divindades que serão femininas, que serão também adoradas dentro da Babilônia. Portanto, a mãe do Nimrod, mãe e esposa do Nimrod, seria a Ishtar e ele seria Bel-Marduk. Esses dois nomes são muito importantes, por quê? Porque a partir desse momento, o panteão da Babilônia vai ser dominado por esses dois deuses. É tanto que na própria Babilônia, você vai encontrar grandes monumentos que foram construídos em homenagem a Bel-Marduk. Você vai encontrar, por exemplo, o grande portal de Ishtar, que ainda hoje, se você for até o Museu de Berlim, você vai encontrar o mesmo portal, que foi escavado pelos alemães, foi todo desmontado e foi levado para lá. E você tem ainda hoje a possibilidade de poder visitá-lo. É considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por que essa divindade era tão importante? Porque ela é ninguém menos do que a mãe dos deuses, a mãe e esposa de Nimrod, que na verdade acabou se tornando Bel-Marduk. O fato é que, com o passar dos anos, o sistema de adoração da Babilônia, que está totalmente centralizado em algumas coisas. Primeiro, no poder. E esse poder, quem detém o poder, ele tem que exercer esse poder com toda a violência, com toda a força. Ninguém pode questionar esse poder, porque esse poder vem diretamente dos deuses. É Bel-Marduk quem está dirigindo essa situação toda. Então, se ele tem o poder, ele tem que se fazer obedecer por todas as pessoas. Por isso, quando você vai ver, por exemplo, o rei Nabucodonosor, um dos mais famosos reis da Babilônia, que foi, inclusive, aquele que conquistou o povo de Deus, o povo de Judá, e que os levou como cativos para a Babilônia, você vai perceber Nabucodonosor como um indivíduo com um poder, com uma
arrogância e, ao mesmo tempo, com uma ferocidade, uma maldade tão grande, que ele se tornou uma verdadeira lenda nos seus dias. Ainda hoje tem se encontrado achados arqueológicos que demonstram a sua grande maldade. O fato é que depois da morte do Nabucodonosor, o seu filho, Evil-Merodach, não conseguiu governar por muito tempo, foram apenas 2 anos, mas ele foi um fraco rei. Depois dele vem Merodach-Baladã, que era esposo de uma das filhas do Nabucodonosor, mas que também reina por pouco mais de 2 anos, e acontece todo um complô. Vem depois dele ninguém menos do que Nabonido. Nabonido, que era também casado com uma das filhas do Nabucodonosor. Nabonido é considerado um dos mais fracos reis de Babilônia. E ele é considerado dessa maneira por quê? Porque ele se recusou a adorar Bel-Marduk. O mais interessante é que ele vai colocar o seu filho Belsazar como corregente, e é na época dele que Ciro o Grande vai conseguir tomar a Babilônia. Na altura em que a Babilônia é tomada, só para esse dado histórico é importante, o que vai acabar acontecendo? O povo está descontente com o rei da Babilônia, que era Nabonido. Por quê? Porque Nabonido não serve a Bel-Marduk, que é a principal divindade da Babilônia. Então Ciro vem. Ciro é abraçado por todas as pessoas. É bem verdade que depois dessa conquista, agora os medos e os persas estão dominando aquela região. Eles dão autorização para que os refugiados voltem para suas terras, para voltar a reconstruir as nações e pagar impostos, que era o que eles queriam. Nesse contexto, o povo de Judá tem a oportunidade de retornar para o seu país e reconstruí-lo, que estava à beira da ruína. O que vai acontecer nesse momento é que os sacerdotes de Babilônia, percebendo que agora não haveria mais uma divindade que eles pudessem colocar no alto do pedestal, como sendo o representante dos deuses ou o construtor de pontes entre o ser humano e a divindade, eles agora acabam migrando de Babilônia. Isso aqui é muito importante, porque agora o mesmo sistema de adoração que havia sido criado desde a época do Nimrod, ele pela primeira vez ele vai migrar da Babilônia. Para onde vai esse mesmo poder? Só para a gente poder entender aqui uma coisa. É claro que quando eu falo sobre esse sistema de adoração da Babilônia, não há mínima dúvida de que esse sistema de adoração, que é chamado aqui em Zacarias capítulo 5, de a mulher, que é considerada a maldade que estava dentro daquele éfa. Essa mulher, ela representa ninguém menos do que a própria Babilônia, o sistema de adoração da Babilônia, o sistema de poder da Babilônia. Esse sistema de poder havia dado grande destaque para aqueles que haviam se dedicado a ele. Eles tiveram riquezas, eram muito fortes no comércio, mas agora, a capital do mundo deixou de ser Babilônia e passou a ser Suzã. E o sistema de adoração da Babilônia não vai ser seguido pelos médios e pelos persas, nem mesmo pelos próprios gregos que vão suceder aos médios e aos persas. No ano 539, quando Babilônia finalmente cai, vai acontecer uma coisa. Vai acontecer um processo de migração dos sacerdotes, mais de 100 sacerdotes, que se dedicavam à adoração a Bel e a Ishtar, vão migrar da Babilônia, sabe para onde? Bom, a gente tem que olhar para a Bíblia, porque nós vamos tentar descobrir aqui agora essa mulher, a mesma mulher que estava dentro desse Éfa, que é chamada de maldade, que representa todo o sistema de adoração da Babilônia, para onde ela foi? A próxima vez que ela vai aparecer no contexto bíblico, ela vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Se você puder ir para o Apocalipse, capítulo 2 comigo, por favor. Vai lá para Apocalipse capítulo 2 e você vai descobrir para onde essa mulher foi. Capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12. O texto vai dizer assim: escreva essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar aonde você vive, a cidade aonde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aonde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás.
Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Deus tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe o seu nome. Eu aqui não quero pegar nesse texto a aplicação profética dele. Nós sabemos que cada uma das 7 igrejas, elas representam um período profético, desde que Cristo estabeleceu a sua igreja aqui na Terra, até o momento do retorno de Cristo. Eu quero pegar aqui um dado histórico que está sendo aqui mencionado sobre a igreja de Pérgamo. Aqui o texto vai dizer que nessa cidade estava o trono de Satanás. A gente olha para a história e eu acho muito curioso isso, porque o ano 539 ficou conhecido como o ano em que mais de 100 sacerdotes da Babilônia, lembra que o ano 539 a.C. foi o ano em que Babilônia caiu na mão dos médios e dos persas. Então, esses sacerdotes vão migrar para a cidade de Pérgamo e vão trazer com eles todo o conhecimento da religião de Babilônia e vão adaptar esse conhecimento à realidade da Ásia Menor. A cidade de Pérgamo vai se tornar a capital da Ásia Menor, o lugar onde se concentra o maior poder. E por que vai acontecer isso exatamente no ano 539? Porque é o ano em que eles conseguem aplicar naquela cidade, que era apenas uma vila pequena quando eles chegaram, eles vão aplicar os conceitos da religião de Babilônia. Agora, pasme você, Pérgamo vai se tornar, de uma hora para outra, uma cidade com um comércio vibrante. Bom, mas é claro que isso vai acontecer. Eles estão trazendo o conceito da religião de Babilônia, que está baseado em 2 premissas: a união do poder civil e do poder religioso. Aonde o rei da cidade, ele é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que constrói pontes. Ele vai fazer com que os deuses agora, eles tenham acesso à humanidade, ou que a humanidade tenha acesso aos deuses. Eles vão ali construir um altar, mas não ao deus Bel-Marduk, como acontecia na Babilônia. Eles vão agora trazer uma roupagem diferente, porque nesse tempo, eles estão agora pegando deuses que eram adorados naquela região, eles vão construir um altar a Zeus. Esse altar é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existe também um grande museu lá na cidade de Berlim, onde esse mesmo altar, ele continua lá. É um altar com 36 metros de largura por 37 de comprimento. Era uma coisa magnífica, tremenda. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o que é mais interessante é que esse altar também era conhecido como o altar aonde se sentava aquele que fazia com que o céu chegasse à terra, com que houvesse uma ponte que ligaria o céu à própria terra. Bem, quando você vai entender isso, você vai compreender que uma coisa é espetacular. Nessa cidade começa a se proliferar uma grande quantidade de deuses, adorações pagãs de todos os tipos. Inclusive, um deus que vai ganhar grande destaque nessa mesma cidade é o próprio deus serpente, Esculápio, que é aquele que vai ser o pai da medicina, ou o patrono da medicina. Se você der uma olhada no próprio símbolo da medicina, você vai encontrar ali uma cruz e uma serpente enrolada nele. Era Esculápio, o deus da medicina, que era em forma de serpente. A serpente estava muito presente dentro do contexto da adoração da Babilônia. E você vai encontrar uma série de símbolos que estão ali. Mas o que vai acontecer é que, nesse meio tempo, Roma toma o poder. O Império Romano. E no momento em que Roma toma o poder, o rei de Pérgamo, que era ninguém menos do que o detentor do poder civil e religioso, ele vai passar ao imperador de Roma o título de o fazedor de pontes, ou o supremo fazedor de pontes entre a terra e o céu. A partir desse momento,
esse título vai pertencer ao imperador, que recebe o título, um título com uma conotação romana de Supremo Pontífice, que é exatamente a mesma coisa, o Supremo Criador de Pontes, ou Fazedor de Pontes, é essa a ideia. A partir desse momento, acontece uma migração dessa ideia da religião de Babilônia, da maldade da Babilônia, que vem lá desde os dias de Nimrod, vem agora para Roma. A partir desse momento, todos os imperadores romanos vão assumir o papel de Supremo Pontífice, até que Constantino, imperador romano, vai se converter e o seu filho vai dizer: não é justo que eu detenha esse mesmo título de fazedor de pontes. Eu agora sou cristão. Tem alguém que representa essa ponte entre a terra e o céu. E ele vai dar esse título para ninguém menos do que o pastor da igreja de Roma, que vai passar a ser chamado também de o Supremo Pontífice, aquele que faz uma ponte entre a terra e o céu. E quando você vai olhar, há um detalhe muito importante aqui dentro desse contexto. Quando você vai olhar, por exemplo, para o momento pós-Torre de Babel, quando Deus vem e confunde as línguas ali na Torre de Babel, esse mesmo conceito da religião de Babilônia vai ser espalhado por todas as civilizações da Terra. O mais interessante é que quando você vai desde a Oceania, Austrália, até América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Egito, Norte da África, quando você chega em todos os lugares e vai procurar entre as civilizações mais antigas, você vai encontrar os mesmos princípios da religião de Babilônia. Porque depois da dispersão, esse conceito que foi criado por ninguém menos do que o próprio Nimrod, ele vai se espalhar pelo mundo todo. Por isso, o paganismo vai ganhar um lugar de destaque. Por isso, a partir desse momento, a busca da humanidade para se encontrar com os deuses, para fazer uma ponte entre o ser humano e Deus, é para que ele possa ter prosperidade, para que ele possa ter riqueza, para que ele possa ter mais saúde, para que ele possa alcançar mais bens para si mesmo. Porque a base da religião da Babilônia é o alcance da divindade para que você tenha mais poder, para que você tenha mais riquezas, para que você seja reconhecido. O ser humano é o centro da adoração, dentro do contexto da Babilônia. Essa mulher que é representada lá no livro de Zacarias, na 7ª visão, que representa esse sistema de adoração, ela vai sair da Babilônia, vai passar por Pérgamo, vai chegar ao Império Romano pagão e vai vir para dentro da própria igreja. Não é à toa. E quando você pega o mesmo conceito, você precisa entender outros 2 capítulos que vão aparecer no livro do Apocalipse. O primeiro deles é o capítulo 12. Aonde João ele vai visualizar agora a história da igreja. A igreja ela é comparada com uma mulher vestida de branco. Essa mulher está grávida, pronta para poder dar à luz, mas quem é que está ali diante da mulher? Está ali o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ele está esperando que essa mulher dê à luz ao seu filho, que deverá reger as nações com cetro de ferro, para destruí-lo no momento do seu nascimento. Mas o menino nasce, e ele é arrebatado para junto de Deus. A mulher agora passa a ser perseguida pelo dragão. E no final do capítulo 12, ela vai ser levada para o deserto. Agora, vá comigo para o capítulo 17 do Apocalipse, por favor. Onde você vai encontrar de novo essa mulher. Se você chega no capítulo 17, o capítulo 17 começa dizendo assim: um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto e vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, enfeitadas com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas.
Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das impurezas da sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e as abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo de Deus, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Tenta imaginar aqui a cena. João está agora, repare aqui a progressão. Nos dias de João, essa perversidade, essa mulher que representa essa Babilônia, que representa o sistema de adoração criado pelo Nimrod, lá dentro do contexto da própria Babilônia, ela já tinha migrado de Pérgamo para o Império Romano Pagão. João já estava vendo isso. Por quê? Porque os imperadores tiveram a oportunidade de começar a ser adorados primeiramente lá em Pérgamo. O primeiro altar dedicado à adoração dos imperadores, porque afinal de contas, se eles eram os supremos pontífices, eles eram agora a ponte que ligava a terra ao céu, a terra ao paraíso, os deuses à humanidade. Então eles deveriam ser adorados. Por causa disso, João estava exilado na ilha de Patmos. Na época, o imperador era Domiciano. Domiciano havia feito grandes maldades, havia matado centenas, para não dizer milhares de cristãos, pelo simples fato de que eles se negavam a adorar o imperador como Deus. O imperador não estava criando uma coisa nova. Isso tinha migrado já lá de Pérgamo para o Império Romano, na época do primeiro imperador, Augusto. Augusto já tinha trazido essa ideia para o Império Romano. O imperador era divino, era a personificação dos deuses. A ideia de Babilônia já tinha chegado ali. Agora os crentes morrendo por todos os lados. Imagina João olhando com interesse a mulher que estava para dar à luz o seu filho. O menino, ele é levado para Deus. Depois ele olha e vê o dragão lançando água da sua boca. A água são nações e povos que estão perseguindo agora a mulher. A mulher é levada para o deserto. E agora, o anjo chega para João, e eu acho interessante isso, porque o anjo vai dizer assim: João, vamos dar um pulinho no deserto? E quando ele chega no deserto, ele está procurando, cadê a mulher? Quando ele vê a mulher, o texto vai dizer que ele ficou tomado de espanto. Olhou fixamente para a mulher. Por quê? Porque a mulher foi para o deserto, ela estava vestida de branco, mas agora ela está vestida de vermelho. Ela está adornada com joias preciosas, tem na mão um cálice cheio das abominações e das impurezas da sua imoralidade. E na sua testa tem um nome escrito: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Por que João fica apavorado com isso? Vai para o capítulo 18, por favor. Olha o capítulo 18, o que vai dizer para a gente. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor, e deu um forte grito. Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura, de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela, tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Você percebe que o mesmo espírito da Babilônia, do Nimrod. Por que o Nimrod fez sucesso? Porque ele disse: eu vou fazer a ponte entre a terra e o céu. Eu vou trazer a bênção do céu para vocês. Se vocês seguirem o estilo de vida da Babilônia, vocês vão prosperar, vocês vão ter riquezas, vocês vão viver melhor, vocês vão ter prazeres. O sistema de adoração da própria Babilônia era envolvido em imoralidade, em promiscuidade. A própria deusa Ishtar era a deusa da fertilidade, da promiscuidade. E quando você vai olhar para o trajeto que a religião de Babilônia vai fazendo, de Babilônia para Pérgamo, de Pérgamo para Roma, a mesma coisa vai acontecer. Historiadores mencionam que a Roma pagã caiu por causa da sua grande promiscuidade, por causa do grande desejo de poder, por causa do excesso de riquezas que ela teve. Mas por que João fica espantado quando ele vê
É essa mesma Babilônia. Você percebe no capítulo 18 que a descrição dela é exatamente da mesma, que lá na época do Nimrod havia sido estabelecida. É a mesma que quando veio junto com os exilados para Judá, na época do Zacarias, ela fez com que os judeus parassem de buscar a Deus, colocassem Deus, o Deus de Israel, em segundo plano, e se dedicaram a conseguir riqueza, a se dedicar a um comércio que não respeitava nada e nem ninguém, aonde a mentira, aonde o engano, aonde o jurar falsamente começaram a se tornar o cotidiano, o dia a dia. Deus vai dizer agora para Zacarias: Zacarias, estou mandando essa maldade de volta para a terra dela. Porque senão ela vai acabar com o meu povo. Não é aqui, ela volta para a Babilônia. Mas o que João está vendo aqui agora é que essa maldade, ela tinha passado da Babilônia para Pérgamo, de Pérgamo para Roma pagã, mas ele agora vai dizer que a Babilônia passou para o lugar menos provável. Passou para dentro da igreja. E o que João está dizendo aqui para a gente é o seguinte: é que a igreja agora vai se tornar cativa do poder da Babilônia. João aqui, os comentaristas vão dizer que ele está fazendo eco daquilo que Zacarias falou lá atrás. Zacarias disse assim: o povo judeu foi cativo para a Babilônia, porque se afastou do caminho de Deus. Quando Deus quis trazê-los de volta, boa parte deles não quis voltar. Por quê? Porque se acostumaram com o poder da Babilônia, com a adoração da Babilônia, com o estilo de vida da Babilônia. E os que voltaram para Judá trouxeram o mesmo espírito da Babilônia com eles. Deus vai dizer: estou mandando de volta o espírito da Babilônia. Agora, o que João está dizendo é: a Babilônia, como cidade, não existe mais. Mas o espírito da Babilônia levou cativo a igreja. Porque o mesmo espírito está dentro da igreja agora. E o mais interessante é que agora o bispo de Roma, o pastor da igreja de Roma, recebe o mesmo título. É o construtor de pontes entre a terra e o céu. O supremo pontífice. Ele agora vai fazer com que as pessoas consigam acesso ao céu. Para quê? É muito interessante isso. A partir desse momento, a igreja começa a trabalhar com a seguinte ideia: se você quiser prosperar, você tem que vir para a igreja. Se você quiser ter riqueza, você tem que vir para a igreja. Aliás, para você poder receber até perdão dos pecados, você tem que pegar seu dinheiro e tem que trazer para a igreja. Você acha que isso é novidade na teologia da prosperidade? Vai ver o que a igreja fez no período medieval. Vai ver o que a igreja fez. A fortuna que a igreja conseguiu juntar, porque ela dizia para os reis: você quer poder e autoridade? Eu posso dar poder e autoridade para você, mas você vai ter que fazer o que eu quero. E muita promiscuidade aconteceu em termos políticos e religiosos. A igreja detém poder civil e religioso junto. E que tragédia que foi! Não é à toa que esse tempo é chamado de o momento escuro da história. As pessoas deixaram de conhecer a palavra de Deus. E o espírito da Babilônia está dominando todas as pessoas agora. É por isso que, lá no capítulo 12, por exemplo, você vai ver que o diabo para de perseguir a mulher e vai perseguir o descendente da mulher, o remanescente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, porque eles agora são chamados de um remanescente. É só um povinho que sobrou. A grande maioria está junto com a Babilônia. No capítulo 17 vai aparecer a mesma ideia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Enquanto toda a grande maioria está com a Babilônia, o espírito da Babilônia tomou conta deles. Eles estão vivendo para essa vida, eles querem alcançar as riquezas, eles querem viver bem aqui. Eles perderam de vista a visão eterna, eles perderam de vista o reino de Deus, eles perderam de vista a Jerusalém de Deus. Eles só estão preocupados em sobreviver aqui e agora, em ter riqueza, fama, poder, dinheiro, não importa o que aconteça. É interessante que o espírito da Babilônia, ele continua agindo até o final. O capítulo 13 do Apocalipse vai mencionar agora que o dragão, exatamente na última arrancada, no final do tempo do fim, o dragão, ele junta aqui duas bestas, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. E ele forma uma trindade satânica. É engraçado que lá em Zacarias
vai aparecer também uma trindade satânica. Ali você encontra a mulher que está dentro do cesto, você encontra duas mulheres que estão levando esse mesmo cesto de volta para a Babilônia. A imagem acaba sendo outra, não são mais mulheres, agora é o dragão, é a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar. Estão trabalhando em conjunto para quê? Para colocar o espírito da Babilônia no meio de todo mundo. O capítulo 18, ele vai mencionar que exatamente no último momento, no derradeiro momento da história desse mundo, pouquíssimo tempo antes do juízo cair sobre a Babilônia, pouquíssimo tempo antes que a porta da graça se feche, há uma mensagem que vem para todas as pessoas em todos os lugares. Versículo 4 diz: então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu, não participem dos seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesmo e viveu no luxo. Agora retribuam com igual quantidade tormento e tristeza. Ela se vangloriou no seu coração: sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada. Não tenho motivos para me lamentar. Por isso essas pragas alcançarão num só dia: morte, pranto, fome. O fogo a consumirá por completo. Pois o Senhor Deus, que julga, é poderoso. Verso 9. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela, quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com o seu tormento e clamarão: que terrível, que terrível! Ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. É interessante que aqui, nesse momento, exatamente antes que os juízos de Deus caiam sobre a terra, de novo, a mesma mensagem que através do profeta Zacarias, Deus enviou para os exilados que estavam na Babilônia, mas não queriam voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para participar do momento em que Deus levantaria de volta o seu povo. Deus vai dizer para eles: saiam dela, povo meu. Está lá, nós já estamos sobre isso. Agora, antes que o castigo de Deus caia definitivamente sobre a grande Babilônia, Deus chama de novo pessoas de todos os lados. É o povo de Deus que foi contaminado pelo poder da Babilônia, que é chamado para sair dela. Sair dela. Mas como sair dela, pastor? É de um lugar geográfico? Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. O poder da Babilônia se espalhou por todos os lados do planeta. O poder da Babilônia, o estilo de vida da Babilônia, acabou se tornando uma realidade no mundo todo. É isso que o Apocalipse está dizendo. E amigos, por favor, me ajudem aqui quando nós olhamos para esse momento. Vamos tentar olhar para o estilo de vida da Babilônia e tentar olhar para o nosso planeta hoje. Será que nós encontramos imoralidade? Será que nós encontramos violência? Será que nós encontramos pessoas que estão buscando o tempo inteiro ganhar mais, mais e mais, apesar de terem inclusive uma roupagem religiosa? Será que a gente vê isso acontecendo no nosso mundo hoje em dia? Não é exatamente o que nós vemos? Até no mundo cristão hoje em dia a gente está vendo isso. O poder da Babilônia tomando conta do próprio mundo cristão, aonde você vê, às vezes, pastores, líderes, brigando por causa do poder, trabalhando com politicagens, como se um fim, uma posição dentro da igreja fosse um fim em si mesmo. Quando você vê denominações inteiras que trabalham com metas bem claras de arrecadação de dinheiro, aonde, dentro da teologia da prosperidade, por exemplo, é dito para a pessoa: quanto mais você der,
mais você vai ter de volta. Melhor vai ser a sua vida aqui. E esse mundo se tornou um fim em si mesmo. E até o povo de Deus. Igual o povo cativo que estava lá em Jerusalém, lá na Judéia, depois do cativeiro. Que ao invés de estar construindo a cidade de Jerusalém, de estar reconstruindo o templo, eles estavam trabalhando nas suas fazendas, eles estavam tentando ganhar vida. E apesar de estarem fazendo o seu melhor, eles experimentavam seca, eles experimentavam escassez, eles se tornavam cada vez mais empobrecidos. E através dos santos profetas, Deus vai dizer para eles, sabe o que está acontecendo? Porque vocês abandonaram o meu caminho. Será que não é isso que está acontecendo hoje? A gente olha para o povo de Deus, e o povo de Deus hoje em dia, nossa, eu estou falando de você e de mim, que vive num ritmo tão frenético, para podermos alcançar o vil metal, para termos uma vida melhor aonde? Aqui. Parece que essa vida se tornou um fim em si mesmo. Nós já não temos mais tempo para poder ler a Bíblia, não temos mais tempo para poder orar, para poder buscar a Deus, para anelar por uma vida melhor, por anelar pela nova Jerusalém. Nós não suspiramos mais pela Jerusalém celestial. Nós suspiramos pela Babilônia. Suspiramos quando vemos as riquezas da Babilônia. Suspiramos quando vemos os modelos de carro da Babilônia. Suspiramos quando vemos as casas da Babilônia. Suspiramos quando vemos o comércio da Babilônia. E essa mulher que foi vista lá dentro da 7ª visão do Zacarias. Essa mulher que é a maldade, que representa o estilo de vida, que representa a religião da Babilônia. Ela tem tomado conta do nosso mundo hoje em dia. E, infelizmente, até do povo de Deus que se julga ser guardador dos mandamentos do Senhor. Nós cobiçamos aquilo que está na Babilônia. Nós trabalhamos e nos desgastamos para poder ter o que a Babilônia quer nos oferecer. E a Jerusalém de Deus, ela vai ficando de lado, cada vez mais de lado. O que mais escuto hoje em dia de pessoas quando são chamadas para poder trabalhar pela reconstrução da Jerusalém de Deus, é que dizem, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Pastor, eu trabalho muito, eu saio de casa muito cedo, volto muito tarde. As pessoas não têm mais tempo. Eu preciso terminar minhas considerações e quero terminar com o capítulo 21. Se você der uma lida em todos os capítulos, você vai ver, por exemplo, que o capítulo 20 vai mostrar o juízo acontecendo sobre a trindade do mal. A trindade do mal sendo completamente destruída. E por que vai ser destruída? Porque, no final, apesar da Jerusalém de Deus parecer tão distante, tão destruída, tão acabada, o capítulo 21 vai começar dizendo, então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar também já não existia. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isso, pois o que eu lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda disse, está terminado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Você, quando está olhando para o capítulo 21, parece que o versículo 8 está perdido aqui no meio do caminho. Parece que ele não pertence a esse capítulo, ele deveria pertencer ao capítulo 20, que fala sobre a destruição da trindade do mal, daqueles que se estiveram firmemente ligados à própria Babilônia, que não ouviram o chamado de Deus, dizendo, sai dela, povo meu.
que continuaram vivendo até o tempo do fim, até o último momento da sua história, estiveram vivendo os princípios da Babilônia. Algumas pessoas dizem assim, pastor, por que lá no capítulo 13, a Bíblia fala que a besta que surgiu do mar, uma imagem vai ser erguida a ela, e todos aqueles que deixarem de adorá-la, acabarão tendo dificuldade, não poderão nem comprar e nem vender. Por que Deus vai deixar isso acontecer? Por uma razão simples, filho. A vida das pessoas, no tempo em que Babilônia está dominando o nosso mundo, é totalmente baseada em comprar e vender. Você vale o que tem na sua conta bancária. Você vale o modelo de carro que você tem. Você vale o tamanho da casa que você tem. Você vale as roupas que você veste. Babilônia vai tentar fazer com que a maior parte das pessoas não volte para tentar se dirigir na direção da Nova Jerusalém, que está descendo para poder estar com o povo de Deus. Vai tentar forçar as pessoas a deixar de olhar para a Nova Jerusalém, para fazer com que elas olhem para o comércio. Se você não adorar, você então não pode mais fazer comércio. Você não pode mais sobreviver. É essa a ideia que está sendo transmitida aqui. Por isso, quando a recompensa dos santos é mostrada, ela é mostrada como a Nova Jerusalém. Por que é a Nova Jerusalém? Os comentaristas são unânimes em falar. João escreveu, tendo como base o que estava acontecendo no livro de Zacarias. Zacarias está trabalhando para o povo para poder falar, gente, a Jerusalém é a nossa capital. É aqui que vai estar o templo de Deus. Então a gente tem que se dedicar a isso aqui. Nossa vida está aqui. Esqueçam a Babilônia. Esqueçam o comércio da Babilônia. Parem de se preocupar com o estilo de vida da Babilônia. Vamos voltar a reconstruir o templo. Vamos reconstruir a cidade. Vamos levantar os muros. O mais interessante é que o Zacarias conseguiu trazer as pessoas de volta para reconstruir o templo. Mas ainda levou algo em torno de 80 anos para que eles começassem a reconstruir os muros da cidade e a própria cidade. Foi só lá na época de Neemias que os muros foram levantados. Por quê? Porque o estilo de vida da Babilônia ainda estava lá. E mesmo na época em que eles retornaram, o estilo de vida deles era meio que compreendido por momentos de avivamento. Vem o Zacarias e o Ageu e levam o povo ao avivamento. Eles vão lá e reconstroem o templo, mas voltam para a sua fazenda de volta. Voltam para o seu comércio de volta. Eles vão tratar da sua vida. E eles vão continuar vivendo o mesmo estilo de vida da Babilônia. Quando 80 anos depois, já é outra geração que está ali. Os filhos dessa geração que saiu da Babilônia. Eles estão vivendo exatamente o mesmo tipo de vida que os seus pais tinham quando vieram de lá da Babilônia. É tanto que o Neemias, eu mostrei isso para vocês no estudo passado, o Neemias vai dizer, até no sábado vocês têm que fazer comércio. É exatamente o que está acontecendo aqui. Quantas são as pessoas que hoje em dia olham para a gente e dizem assim, eu não posso me entregar a Cristo, sabe por quê? Por causa do sábado eu tenho que trabalhar. O mesmo princípio do que estava acontecendo com os exilados. João vai estar dizendo, vai estar acontecendo até o momento em que Jesus Cristo aqui voltar. Por isso, quando ele vai falar, a recompensa vem para os fiéis de Deus. A recompensa vem para aqueles que, até diante da morte, eles disseram, negativo, morro, mas eu não vou voltar para o estilo de vida da Babilônia. Deus tem um propósito para mim. O meu foco é a Jerusalém celestial. É para lá que eu vou. Eu vou viver nessa cidade. Então, quando ela vem uma série de promessas aqui. O texto começa falando que João, ele viu um novo céu e uma nova terra. Já não eram mais como a terra que a gente tinha enquanto a Babilônia estava dominando. O primeiro céu, a primeira terra já não existiam. Ou seja, a Babilônia não está dominando mais. Ele diz, eu vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus como uma noiva vestida para o seu marido. E aí ele começa a ouvir uma forte voz que vai dizer, olha, o tabernáculo de Deus está no meio de vocês. Gente, é o templo. Na época do Zacarias, Zacarias queria que eles construíssem o templo. Agora o que Deus está dizendo para eles é o seguinte, vocês tiveram seu foco na Nova Jerusalém.
Pois bem, essa cidade não foi construída por vocês. Essa cidade não foi, o templo não foi construído por vocês. Vocês estiveram, na verdade, abraçando o estilo de vida dessa cidade. Então essa cidade vem perfeita para vocês. O templo já está nela, a cidade já está lá. É por isso que ele vai falar, os muros já estão lá, as casas já estão lá, o rio da vida já está lá. Vocês não precisam fazer nada. Não tem um monte de escombros para vocês poderem reconstruir. Vocês se preocuparam com as pessoas que vocês levariam da Babilônia junto com vocês para Nova Jerusalém, pois Deus já construiu a cidade para vocês. Deus já construiu para vocês o templo. Aí ele vai dizer, e Deus estará com vocês. E aí ele vai dizer, ele vai enxugar toda lágrima. Quantas lágrimas terão que ser derramadas enquanto nós andamos na contramão desse mundo e deixamos de olhar para o estilo de vida da Babilônia e olhamos para o estilo de vida da Nova Jerusalém? Quantas lágrimas de perda significativas que às vezes sofremos quando nós dizemos um assim diz o Senhor. Quantos empregos foram perdidos por amor a Cristo Jesus para que os mandamentos do Senhor pudessem ser guardados, inclusive o sábado. Quantas promoções foram deixadas de lado porque os seguidores de Cristo Jesus e que estavam de olho na Nova Jerusalém disseram, se eu aceitar essa promoção, eu não vou ter tempo para me dedicar a Deus e ao seu reino. Então minha prioridade é o reino, porque Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quanto prejuízo eles levaram? Pois bem, lágrimas foram derramadas, pois Deus vai dizer, ele vai enxugar dos olhos a lágrima. Lá não haverá mais morte. Babilônia está tentando, e inclusive vai estar perseguindo o povo de Deus antes da sua vinda. Não tem mais tristeza, não tem mais dor. Todas essas coisas passaram. Aí então, ele vai dizer, mas tem um pessoal que não vai estar na Nova Jerusalém. Aí ele vai descrever. Eu não tenho tempo para poder mostrar isso para você. Mas quando você vai estudar sobre a religião da Babilônia, todos esses adjetivos que aparecem aqui no versículo 8 faziam parte do estilo de vida da Babilônia. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, covardes. Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que não têm coragem de tomar uma postura. Olham para o estilo de vida da Babilônia e falam, é isso que eu preciso, eu não posso, não tenho força para tomar uma decisão. Eu vou passar necessidade se eu for fiel a Deus. Não dá para sobreviver num mundo desse. Esses são os covardes. Não estarão na Nova Jerusalém. Incrédulo. Quem é o incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê que Deus vai mantê-lo, que Deus vai dar forças a ele, para que ele não caia, para que ele não tropece. E se tropeçar, Deus vai levantar. Se ele cair, Deus vai levar ele de volta. Se ralar o joelho, Deus vai fazer um curativo e vai levá-lo junto até o final. É difícil crer em Deus quando você às vezes não vê uma porta aberta, quando as portas são fechadas, quando as janelas são trancadas. Pois bem, ele vai dizer mais. Os corruptos. Por que a corrupção está aqui? Por uma razão simples. A base da religião da Babilônia é você mesmo. Você tem que ter mais e mais. E se for preciso corrupção, você pode lançar mão. Você tem direito a isso. Está aí de graça. Pega para você. E num tempo em que a corrupção foi para o pedestal em todos os lugares. E eu queria dizer que é só na sociedade civil. Mas quantos escândalos de corrupção a gente tem visto no meio dos crentes? Líderes religiosos protagonizando situações que se tornaram memes no nosso tempo. Pastores com dinheiro escondido na cueca, que são presos. Pastoras que mandam, inclusive, matar o próprio marido para poder ter mais dinheiro. Promiscuidade. E eu poderia te citar todos os demais aqui, que fazem parte da religião da Babilônia. O que Deus está dizendo é, esses estarão no lago que arde com fogo e enxofre, porque essa é a segunda morte. Amigos, se você olhar para a história, você vai ver dois planos andando em simultâneo, e é plano. A gente acha, às vezes, que a rebelião não tem um projeto, não tem um plano. Paulo vai chamar esse plano de o mistério da iniquidade. Há um plano organizado pela rebelião, foi colocado em prática logo depois que Deus acabou com a rebelião do planeta na época do dilúvio. Pois esse plano foi botado em marcha através do Nimrod na Babilônia. E o espírito desse plano tem permeado todas as gerações até o dia de hoje e continuará
até o momento em que Cristo Jesus voltar. Amigos, Deus está muito perto de destruir a grande Babilônia. Esse sistema que se impregnou em todos os cantos da nossa sociedade, que está na sociedade civil, que está nas igrejas, que está no mundo religioso, que está em todas as religiões. Irmãos, me dói dizer o que eu vou dizer. Até no nosso meio, o espírito da Babilônia tem se manifestado, porque a gente tem deixado. Deus está olhando para a gente e dizendo, sai dela, povo meu. O mesmo chamado que ele estava fazendo para os exilados que ainda estavam na Babilônia, dizendo, sai daí porque eu estou mandando terror para a Babilônia. Deus está dizendo para a gente, você vai ficar até quando vivendo o estilo de vida da Babilônia? Antes de Cristo voltar, você vai encontrar dois grupos de pessoas. Os que continuam vivendo o estilo da Babilônia e um grupo que se dedica a buscar a presença manifesta de Deus através do batismo do Espírito Santo. E a chuva serôdia vem sobre eles. E eles se levantam para pregar com destemor o evangelho de Cristo Jesus. E então, todas as pessoas ficam sabendo que tem dois caminhos. Tem o mistério da iniquidade e tem o plano da redenção. E todas as pessoas podem fazer a sua escolha. E então Cristo Jesus volta. A Babilônia vai para o lado que arde com fogo e enxofre. E aqueles que seguiram o propósito do Senhor Deus vão para Nova Jerusalém. Se hoje fosse o último dia dessa terra, se hoje fosse o dia em que todos os flagelos cairiam sobre a Babilônia e o estilo de vida dela, aonde você estaria? Na Babilônia? Ou olhando para o céu, esperando o aparecimento da Nova Jerusalém? Teu coração está onde? Aí você vai falar, pastor, estou aqui, estou na igreja. Mas a gente está na igreja igual o pessoal de lá da época dos Zacarias estava. Eles estavam dentro de Judá, mas o coração deles estava lá na Babilônia. Eles estavam em Judá, vivendo o estilo de vida da Babilônia. Deus olha para você e para mim e diz, aonde está o teu coração? Por isso Jesus falou, aonde estiver teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Eu gostaria de pedir a Deus para que Ele me ajudasse a deixar de lado os princípios de vida da Babilônia. A gente às vezes olha para a Babilônia apenas por uma perspectiva. Guarda os mandamentos, eles são importantes. Mas por que é que a gente não está guardando os mandamentos de Deus? Por que a gente às vezes não é fiel a Deus? Porque o nosso coração não está na Jerusalém de Deus. Nosso coração está na Babilônia e no que ela oferece para a gente. Só Deus pode tirar o nosso coração da Babilônia e colocar na Jerusalém do Senhor. Eu queria orar e pedir a Deus para que Deus me ajudasse a viver a experiência de viver o evangelho puro de Cristo Jesus. Como alguns judeus da época dos Zacarias fizeram. Muitos outros continuaram com o coração na Babilônia, mesmo não estando diretamente lá, mesmo tendo voltado para Jerusalém, mas continuavam vivendo o estilo de vida da Babilônia. Quantos dos filhos de Deus estão dentro da igreja e dentro da igreja vivendo os princípios da Babilônia? Eu quero pedir graça e misericórdia a Deus para que os princípios da Babilônia sejam colocados para bem longe de mim. Eu quero viver os princípios da Nova Jerusalém. É de lá que eu sou cidadão. E você? Quer orar comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. E que a Babilônia, o espírito da Babilônia, aquela mulher que estava dentro do Éfa, que foi colocada num pedestal na Babilônia, que foi adorada, um estilo de vida que foi colocado diante daquelas pessoas, que foi migrando da Babilônia para Pérgamo, de Pérgamo para a Roma pagã, da Roma pagã para a Roma cristã, e hoje impregnada em todo o mundo, no campo civil, no campo religioso, chamando cada vez mais altas pessoas para viverem os seus princípios. Nós ouvimos hoje o teu chamado, sai dela, povo meu. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração no lugar certo, nas suas coisas, na Nova Jerusalém. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.